Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo. Bem-vindo ao Clicando Direito. Eu me chamo Rigonei Amorim, sou advogado, estou colaborando agora com a equipe do Clicando Direito e nós vamos ter muitos encontros aqui para falar sobre direito constitucional. E hoje nosso papo vai ser rápido, vai ser sucinto, mas eu trouxe dois assuntos interessantíssimos que eu quero comentar com vocês. São duas decisões do STF no controle concentrado de constitucionalidade. Uma um pouco mais antiga, lá de 2011, que tratou sobre a questão da união estável homoafetiva, e a outra mais recente agora, do ano de 2018, que veio tratar sobre a questão da troca do nome e do gênero, masculino, feminino, no registro civil das pessoas naturais. Então vem comigo que a gente vai ter uma conversa bem legal. Bom, começamos então com a ADI 4277, uma ADI muito importante, lá do ano de 2008-2009. Essa ADI foi julgada em 2011, no mês de maio, e teve como relator o ministro Aires Brito, que já está aposentado do STF. Foi uma ADI muito repercutida, um assunto muito envolvente, um assunto de alto interesse da sociedade. Comentou-se, inclusive, que era um assunto privado, mas de interesse público, que era o quê? A questão das relações homoafetivas e seu tratamento constitucional e civil. Bom, essa ADI foi impetrada pelo Procurador-Geral da República. Nessa ADI, buscava que o artigo 1723 do Código Civil tivesse uma interpretação constitucional à luz dos princípios e valores preconizados na Constituição para garantir às relações homoafetivas o mesmo tratamento que era dado às relações estáveis tradicionais, vamos dizer assim. Essa ADI teve uma votação por unanimidade, onde se decidiu que seria estendido a questão dos direitos e das garantias e também os deveres e obrigações para as relações homoafetivas nos mesmos moldes que as relações heterossexuais. Bom, mas o que isso tem a ver com a Constituição? Lá no artigo 226 da Constituição, vai dizer que a família é a base da sociedade e deverá receber proteção integral do Estado. No mesmo artigo, mais especificamente no parágrafo 3º, ele vai dizer que, para fins de proteção, a união estável entre homem e mulher receberá os mesmos tratamentos e deverá ser garantida a conversão em casamento. Muito bem, temos um problema, porque a Constituição vai dizer que é a união entre homem e mulher. A Constituição ela não vai dizer que é a união entre duas pessoas. Então ficou para muitos constituintes e para muitos doutrinadores do direito a questão de que as uniões estáveis, bem como o casamento, só seriam permitidas a pessoas de sexos distintos, ou seja, homem e mulher. Muito bem, o Código Civil de 2002, trazendo esse espelhamento da Constituição, trouxe no seu artigo 1723 que a união estável entre homem e mulher, vejam, fazendo um paralelismo ali com a Constituição Federal, seria garantida por lei e desde que os requisitos fossem atendidos. Quais eram esses requisitos? A relação duradoura, uma relação pública e essa união com o objetivo de constituir família. Bom, a partir daí nós temos então o chamado limbo jurídico. O que é isso? E as relações homoafetivas? Como que elas serão tuteladas pelo direito? Surgiu então esse imbróglio que foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal através da ADI já citada 4277. Como eu disse, foi uma ADI muito importante e a decisão unânime do plenário do STF foi pautada nos tradicionais princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, do direito da autonomia, inclusive a liberdade sexual, enfim, dentre outros direitos. Garantiu-se, portanto, que as uniões estáveis homoafetivas elas teriam o mesmo tratamento que as uniões estáveis tradicionais. Bom, quais foram os reflexos dessa ADI? A partir dessa decisão, foi permitido que os cartórios reconhecessem, ou até mesmo os juízos de primeiro grau, reconhecessem as uniões estáveis para todos os direitos, direito à herança, direito à dependência no imposto de renda, por exemplo, dentre outras questões. Mas e o casamento civil entre pessoas homoafetivas? Foi decidido nessa ADI? Não, isso não foi decidido nessa ADI. Em contrapartida, nós podemos extrair reflexos do casamento civil a partir da ADI 4277.
Isso porque, lá no artigo 1726 do Código Civil, vai dizer que a união estável poderá ser convertida em casamento, desde que os interessados requeram ao juiz e seja assentado essa verbação no registro civil. Na medida em que a união estável entre pessoas homossexuais foi acatada, foi permitida, ela pode então ser convertida em casamento. Essa questão da conversão em casamento foi muito difundida no Brasil, várias ações nos anos que se seguiram, e hoje nós temos quase que uma unanimidade, sem problema nenhum, os tribunais estão aceitando, até porque a decisão do STF em controle concentrado, ela tem efeitos erga omnes, ou seja, para todos, e tem efeito vinculante, vinculando todo o judiciário, vinculando toda a administração direta e indireta. Então, esse foi um importante passo dado pelo judiciário na tutela do direito das relações homossexuais com esse reflexo constitucional abalizado pelo Código Civil, mais especificamente o artigo 1723 e 1726. Vamos falar um pouquinho agora sobre uma outra ADI, que é a 4275. Essa, ao contrário da anterior, foi julgada recentemente. Foi julgada em março do corrente ano, 2008, também no Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado com efeitos erga omnes e vinculantes. Mas do que trata a ADI 4275? Ela trata sobre a questão da possibilidade da pessoa transexual ir até um cartório de registro civil e fazer a alteração do seu nome e alteração do seu gênero, ou seja, ao invés de se identificar como homem, se identificaria como mulher e vice-versa. Da mesma forma que a ADI anterior, ela teve a sua importância social, né, porque visa garantir os direitos sociais, né, e humanos das pessoas transexuais. E essa decisão foi validada, inclusive também por entendimentos da Corte Internacional de Direitos Humanos, né, que já permitia para os países membros que essa alteração fosse feita. No Brasil, faltava essa decisão, faltava esse enquadramento, faltava essa regulamentação que aconteceu no corrente ano a partir dessa ADI, a ADI 4275. Nessa ADI, o Supremo também deu interpretação conforme ao artigo 58 da Lei de Registros Públicos. Portanto, essa ADI veio dar uma interpretação conforme a Constituição Federal para permitir, portanto, que as pessoas transexuais pudessem alterar os seus nomes e também alterar o seu gênero. Bom, e quais são os requisitos? Como que isso pode acontecer? O Supremo entendeu que não é necessário sequer autorização judicial, que esse procedimento ele estará vinculado à autonomia da vontade, ou seja, a pessoa que se percebeu numa condição de transexual, independente de cirurgia para mudança de sexo e independente de decisão judicial, poderá requerer no cartório de registro civil a alteração do seu nome e do seu gênero, masculino ou feminino. Bom, a partir daí surgiram várias questões, que as pessoas poderiam utilizar isso aí para fugir de processos criminais, que as pessoas poderiam utilizar isso aí para fugir de execuções fiscais, execuções cíveis. Bom, pensando nisso, o CNJ editou o provimento 73, que vem discriminando todo o passo a passo para você requerer essa mudança no cartório. E dentre esses procedimentos estão elencados uma série de documentos, dentre os quais certidão negativa criminal, certidão negativa civil, enfim. Então, amigos, essa alteração do nome no registro civil e o do sexo, ela está baseada na autonomia da vontade da pessoa transexual. A pessoa que se percebe na condição de transexual, ela tem o direito, portanto, de se dirigir ao cartório mais próximo, o cartório de registro civil, e requerer ao oficial do cartório que faça essa alteração do seu nome, do pré-nome, né, e do gênero, masculino ou feminino. Essas alterações também elas poderão ser feitas no registro de casamento. Imagine, portanto, uma pessoa casada que se percebeu na condição de transexual e quer também alterar o seu nome no registro de casamento. Bem, portanto, esse registro de casamento ele tem um detalhe. Para que ele seja alterado, é preciso a concordância do cônjuge, né? Se o cônjuge não concordar, essa concordância poderá ser suprida em juízo, assim como várias outras situações que podem ser supridas em juízo. Bom, interessante caso aqui no estado do Amazonas é que a Defensoria Pública já disponibilizou um ofício para que as pessoas interessadas, né, possam preencher esse ofício e levar até o cartório
para dar aquele plus, né, na sua solicitação. Até porque é algo recente, é uma decisão de março de 2018 e é possível que alguns cartórios ainda não estejam bem adequados a essa nova sistemática. Então, pessoal, aqui a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Clicando Direito tá no ar, tá na área. Beijo, abraço no coração de todos vocês. Tchau!